A palavra que eu desejo expor nesta noite está em Filipenses, capítulo 3, e nós leremos dos versículos 12 ao 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Vamos ler juntos? Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, nós louvamos o Teu santo nome. Sabemos que Tu estás aqui, em nós e entre nós, Pai. Exalta-te, glorifica o Teu nome, Pai, nesta noite, Pai. Fale poderosamente aos nossos corações, que não hajam impedimentos para o Teu agir. Fala conosco, Deus. Abre, Senhor Deus, quebra os grilhões, Pai. Mexa-nos, Senhor Deus, abale-nos, Deus. Esta é a minha oração, Pai. Fale poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A mensagem, cujo título é Prosseguindo para o Alvo, o que é necessário para sermos vitoriosos. E a primeira coisa que eu preciso dizer é sobre o livro de Filipenses. Irmãos, confesso que expor e falar sobre o livro de Filipenses diante do mestre reverendo Roster, que está aqui, é muito difícil. Para quem não sabe, o reverendo Roster está numa série de pregações sobre Filipenses e está arrebatando os nossos corações, como Deus tem falado através da sua vida, reverendo Roster. Eu espero que essa série de pregações se torne um livro. Também um livro, assim como aquele que o Senhor lançou no último domingo. Mas eu preciso falar um pouco sobre o contexto de Filipenses. Paulo evangelizou Filipos em sua segunda viagem missionária. Isso está escrito em Atos, capítulo 16, versículos 12 ao 40. A cidade de Macedônia, que tinha um tamanho médio, estável, próspera e em grande parte uma colônia romana, Filipos era o lar de inúmeros soldados aposentados. Então, percebam como estava o apóstolo Paulo, preso em Filipos, numa cidade onde haviam muitos soldados aposentados. A vigilância sobre o apóstolo Paulo era constante. Essa é a quarta das denominadas cartas da prisão, de autoria de Paulo. No entanto, com frequência, ela é estudada de maneira separada das cartas de Efésios, Colossenses e Filemão, porque o que ela revela a respeito das circunstâncias de Paulo sugere que ele está com problemas mais sérios do que quando escreveu as outras 3 cartas. Parece que Paulo considerou seriamente o fato de que poderia morrer em breve. Quando a morte passa diante dos nossos olhos e podemos olhar para os nossos corações e também podemos olhar para o Rei dos Reis, o autor da nossa fé, as coisas que vivemos, o nosso passado, o nosso presente e a vida que está diante de nós ganham um novo sentido. O apóstolo Paulo escreve de maneira sensível a carta de Filipenses. Ainda assim, apesar desse cenário potencialmente sombrio, o tema geral de Filipenses envolve alegria em meio aos sofrimentos. Aleluia! Eu quero ser como o apóstolo Paulo, preso diante de constante vigilância, completamente limitado, mas ser sincero, ser sensível à voz do Espírito Santo e, sobretudo, ser alegre em meio aos sofrimentos.
Alguém já disse que a carta para Filipos talvez seja o mais alegre, o mais positivo e o mais pessoal de todos os textos do apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, vocês possuem em suas mãos uma carta pessoal, uma carta autoral. Está diante de vocês simplesmente o coração do apóstolo Paulo. Ele está colocando tudo de si. E, apesar das outras cartas tratarem de problemas em relação à igreja ou às igrejas, o apóstolo Paulo está abrindo o seu coração aqui. Especialmente, ele não fala de um problema interno da igreja, mas o apóstolo Paulo se concentra em abrir o seu coração diante de nós e também nos alertar para os inimigos que rodeiam a igreja. Meus amados irmãos, quando lemos a carta de Filipenses, ficamos convictos de que a igreja é um negócio próspero. A igreja é um negócio forte. A igreja é um negócio solidificado, é um negócio de sucesso, porque Jesus Cristo colocou as suas mãos nela. A igreja de Jesus Cristo, nome que o apóstolo Paulo faz questão de citar 40 vezes na carta aos Filipenses. Isso equivale a cada 3 versículos, o apóstolo Paulo cita o nome de Jesus Cristo uma vez. Não há outra carta que se fale mais de Jesus Cristo como a carta de Filipenses. Eu gostaria de que, quando analisassem o meu coração, encontrassem Jesus Cristo nele. E houvesse abundância de Jesus Cristo nele. Que as pessoas, sim, percebessem os meus sofrimentos. Que as pessoas, sim, soubessem do meu passado. Que as pessoas, sim, soubessem aquilo que eu penso hoje. Mas também que as pessoas olhassem e encontrassem Jesus Cristo de Nazaré. Quando o apóstolo Paulo se abriu, quando ele abriu o coração, nós encontramos não só o coração do apóstolo Paulo, esse coração sensível, generoso, sábio, encontramos também Jesus Cristo. Por isso ele fala tanto do seu amor. No final do ano de 2021, em 22 de dezembro, um forte temporal atingiu Xerém. Xerém é muito conhecida e popularmente conhecida pela cidade do Zeca Pagodinho. Então, quem já ouviu o Zeca Pagodinho já deve ter pelo menos ouvido alguma vez ele mencionar sobre Xerém. Mas Xerém é um bairro da cidade de Duque de Caxias, situado na Baixada Fluminense. Bom, eu morava em Duque de Caxias e na época eu tinha fundado uma ONG chamada Embaixada do Bem, quando aconteceu esse desastre ambiental. Era a 3ª vez apenas que eu tinha visto pessoalmente a minha Lídia. E aí então, Lídia estava indo para o Rio de Janeiro, para me encontrar na cidade de Duque de Caxias. Meus amados irmãos, só o começo desse relato já é, porque imagina a Lídia, minha Lídia, numa cidade de Duque de Caxias. Então ela estava lá. E eu fiz o seguinte convite: meu amor, eu preciso ir até o desastre. Meu coração inflama por isso. Eu preciso ir lá socorrer aquelas pessoas. Eu juntei uma turma da igreja, sempre acompanhado com as pessoas da igreja. Fizemos uma grande campanha para arrecadar alimentos, roupas e todo tipo de material para aquelas pessoas que estavam em situações difíceis. E fomos para Xerém. Lídia então pisou no barro de Xerém. A cidade estava completamente desolada. O seu tênis, era um tênis rosa, logo perdeu sua cor, estava marrom. Dava pena de ver aquela mulher de olhos azuis, bonita como é a minha Lídia, ali no meio daquele barro. Mas não demorou muito para que a gente encontrasse as pessoas afetadas pelo temporal.
E conversando com as pessoas e ouvindo as suas histórias, eu fiquei sabendo da senhora de 61 anos, chamada Maria Fernandes dos Santos. Essa senhora estava com as suas 2 sobrinhas, assistindo TV na sala, quando, no dia 22 de dezembro, um forte temporal atingiu o local onde ela morava. A caixa d'água do vizinho se soltou e invadiu a sua casa. As enchentes e a enxurrada logo jogou aquela mulher e suas 2 sobrinhas para fora, pela janela. Imagina você estar vendo TV e a água entrar na sua casa e você ser lançado para fora, pela janela. Então, as meninas desceram o córrego. E eu fui, visitei o córrego, a Lídia e mais a equipe, nós visitamos aquele córrego. As meninas desceram pelo córrego, quando a Dona Maria ficou presa nas ferragens de um caminhão, veio a óbito. Uma outra menina se soltou, mas logo conseguiu se segurar, salvando a sua vida. E uma outra menina chamada Júlia, de 18 anos. Essas imagens correram o mundo, estão disponíveis no YouTube, na internet. Essa menina foi lançada pelo rio afora. Naquele momento, haviam homens no bar. A enchente avassalou o cotidiano daquelas pessoas. Haviam homens naquele bar, bebendo, jogando sinuca, quando viram a pequena Júlia, de 18 anos, sendo arrastada pelas correntes das águas. Nenhum daqueles homens se prontificou para ajudar a Júlia, exceto um jovem. Um jovem que olhou para aquela situação, tirou as suas roupas e mergulhou para as águas. Não ouvindo o que as pessoas diziam, não dando importância para o conselho daqueles homens, os conselhos negativos daquele homem, o jovem se lançou naquelas águas e salvou a menina Júlia. É uma história de filme isso. Poucos minutos dessa conversa, eu descubro que o jovem era um jovem surdo e que salvou a Júlia porque não ouviu, não se distraiu, não perdeu seu foco. Por ser surdo, tornou sua deficiência em qualidade. A sua deficiência honrou e glorificou a Deus. Nenhum daqueles homens saudáveis, homens grandes, homens musculosos, nenhum daqueles homens se encheram de coragem a ponto de pular naquele rio. Somente aquele jovem, o jovem surdo, que ninguém dava nada por ele, tá? Se lançou e salvou a menina Júlia. Meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu o capítulo 3, especialmente nos versículos 11 ao 15, Paulo tinha em mente os Jogos Olímpicos. Assim como os competidores de uma corrida olímpica, os cristãos também já têm definido a sua corrida. E correm, não porque para serem salvos, mas correm porque foram salvos. Assim, na vida cristã, temos um Deus que nos salvou e mergulhou para nos salvar, e nos colocou numa corrida espiritual, chamada vida cristã. Uma corrida que, por muitas vezes, é verdade, nos exige perseverança, surdez, um pouco de cegueira e muita bravura, como aquela do jovem surdo. Muita bravura, como aquela do jovem surdo. Não é bem verdade que a gente precisa ser relembrado várias e várias vezes que nós somos objeto do amor de Jesus Cristo? Não é bem verdade que, diante de situações extremas, nós precisaremos ser lembrados que estamos correndo, e como corredores da corrida não podemos nos distrair com conselhos, com pedidos de acovardamento. A gente precisa ter bravura. Não à toa a Bíblia diz: não temas, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não temas,
eu sou contigo. É necessário, às vezes, ser valente na corrida. Para sermos vitoriosos, é necessário, primeiro, reconhecer as nossas imperfeições e incapacidades próprias. O apóstolo Paulo diz isso no versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Depois de expressar o seu desejo ardente de apresentar Cristo àquelas pessoas, o apóstolo Paulo agora se vê reconhecendo as suas limitações. O apóstolo Paulo reconhece que ainda não é perfeito. O apóstolo Paulo reconhece que ainda é limitado. O apóstolo Paulo reconhece que ainda não foi completamente santificado. Mas o apóstolo Paulo também reconhece que após o seu reconhecimento e após a sua busca pela santidade, ele se tornaria quem Jesus deseja que ele seja. Paulo enfatiza que não pretende de modo algum se considerar entre aqueles que reivindicam tal perfeição. No entanto, o fato de não ter alcançado um conhecimento completo de Cristo não diminui em nada o seu zelo. Pelo contrário, isso o impulsiona a perseverar, a ser bravo, a ser valente diante da vida, diante das nossas limitações. Não podemos esmorecer. Meus amados irmãos, diante da grave e clara limitação, não podemos esmorecer. Sabe, diante dos nossos pecados, o choque, a tristeza que jorramos diante desses pecados nos consomem e podem nos consumir até demais. Mas não podemos permitir que a voz do diabo prevaleça sobre a voz de Deus. Há recomeço. Há uma nova etapa. É possível melhorar. O motorista de trânsito, por exemplo, não deixa de dirigir, ou não deveria deixar de dirigir após um acidente. A gente precisa reconhecer que uma vez que fomos salvos pela graça de Deus, devemos reconhecer que os nossos pecados são acidentes no meio do percurso. A verdade é que quando a gente tropeça ou quando a gente falha, a gente aprende também que precisamos melhorar. Precisamos nos aperfeiçoar. Precisamos melhorar. Vocês lembram do apóstolo Pedro, que diante da afirmação de Jesus disse: eu não vou te abandonar, amado mestre. Eu ficarei contigo até o fim, até a morte, se for preciso. Quando Jesus o rebate dizendo: Pedro, Pedro, ainda nesta noite você me negará. Jesus queria mostrar ao apóstolo Pedro que nós não somos tudo aquilo que pensamos ser. Toda vez que a gente tem um sentimento de altivez, soberba, engrandecimento, ou a gente pensa que a gente não pode cair, ou não falhar, ou não vacilar, quando nós não somos sinceros com os nossos corações, quando nós julgamos sermos os melhores, o último biscoito do pacote, quando a gente se acha melhor pregador, o melhor cantor, ou melhor pessoa, ou melhor funcionário, ou melhor esposo, ou melhor, não há ninguém melhor que eu. Geralmente, a gente precisa se reconhecer as nossas limitações e entender que não há possibilidade daquele que colocou as mãos no vaso, retire as mãos do vaso. Jesus Cristo está convicto e está consciente de que suas mãos continuarão sobre o vaso a fim de modelá-lo para você se parecer cada vez mais com ele. Eu poderia dizer que a santa obsessão de Deus é nos embelezar, porque Ele está convicto, e Ele está firme, e Ele não descansará até você e eu se tornar alguém parecido com Jesus Cristo.
E quando falhamos diante desse processo, a gente tem uma tendência a esmorecer, a voltar atrás, a desistir da caminhada, a desistir da corrida. Meus amados irmãos, Deus é o seu sustento. Deus é a sua vitamina, como diz o reverendo Gerê. Ele é a sua vitamina, Ele é seu sustento, Ele é a sua fortaleza. É Ele que te põe de pé. Você sabe do que eu estou falando. É o Senhor, teu Deus, que toma as suas mãos e te guia pelos caminhos mais tranquilos que você possa achar. Meus amados irmãos, a verdadeira meta está no final da jornada, no fim da vida. Consequentemente, a marca de uma pessoa perfeita não é a autoproclamação de perfeição, mas a consciência de que ainda há um longo caminho a percorrer e muito a ser feito. Geralmente, os motoristas que têm segurança, ou que possuem segurança na arte da direção, são os que mais provocam acidentes. É pela autossegurança, é por achar que é bom demais, que eles batem. Eles batem. Enquanto isso, aquele que saiu da autoescola dá seta para tudo. Ele tem calma, ele tem paciência, ele anda conforme o limite da pista. Ele vai devagar, não é, Nathalie? Vai devagar, vai tranquila, mas chega no final. Aqueles que correm de maneira desacelerada, desrespeitando as regras de Deus, encontrarão no final a morte. Mas aqueles que estão seguros em Cristo, não em si, encontrarão a vida no final da corrida. A questão 60 do Catecismo de Heidelberg pergunta: como você é justo diante de Deus? Como você é justo diante de Deus? O Catecismo então nos responde com uma resposta tranquilizadora. Apenas por uma genuína fé em Jesus Cristo. Isto é, embora minha consciência me acuse de que pequei gravemente contra todos os mandamentos de Deus e não guardei nenhum deles, e ainda sou inclinado a todo o mal, ainda assim Deus, sem qualquer mérito meu, por pura graça, concede e imputa a mim as perfeitas satisfação, justiça e santidade de Cristo, como se eu nunca tivesse ou cometido qualquer pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo transmitiu a mim, se eu apenas aceitar tal benefício com o coração crente. Meus amados irmãos, vocês possuem ideia do que acabamos de ler? Deus insiste em tratar vocês como se vocês não pecassem. Vocês são amados, alvos do amor de Deus. E mesmo assim, ao olhar para Jesus Cristo, Ele olha também para vocês e insiste em tratá-los como se nunca tivessem pecado. Não é verdade que quando a gente erra diante de Deus, o que nós esperamos são pedras em nossas direções? A gente sabe que Deus poderia nos trucidar. A gente sabe que Deus poderia nos eliminar. A gente sabe que Deus poderia dar cabo de nossas vidas. Por muitas vezes questionamos: para que eu nasci? Mas Deus insiste em nós. Ele insiste em nos amar. E por amar tanto o seu Filho, também nos ama. E por ter com tanto carinho o seu Filho querido, também nos tem com carinho. Também nos tem com afago. Também nos tem com ternura. Ao olhar para nós, de fato, Deus não nos vê. Deus vê Jesus Cristo. Ele olha para Jesus Cristo e o ama. E tem prazer em seus atos. Os atos de Jesus foram imputados em nós. Imputados em nós. Durante a cerimônia de casamento, quando um homem e uma mulher ficam diante do ministro, eles são dois indivíduos separados. Dois. No fim da cerimônia, contudo, eles são declarados marido e mulher. São unidos e ambos se tornam uma só carne. Isso está em Gênesis 2, versículo 7. A propriedade de cada indivíduo se torna propriedade de ambos. Lá em casa,
tudo que era propriedade da Lídia passou a ser minha. E não era muito. Lá em casa, tudo que era minha propriedade passou a ser a propriedade da Lídia, e não era nada. Tadinho. Mas nos tornamos uma só carne. Mas em nossa união matrimonial com Cristo, a gloriosa troca é de muito amor. Nosso pecado e a nossa culpa são imputados a Cristo, e sua perfeita guarda da lei e seus sofrimentos são imputados a nós. O que é nosso se torna dele, e o que é dele se torna nosso, por causa da união representativa que compartilhamos com Cristo. O Pai não mais olha para nós como pecaminosos, mas vê apenas a justiça e a santidade do seu Filho. Aleluia. Se fosse numa igreja assembleana, isso aqui já teria gritado aleluia, amém, glória a Deus. Meus irmãos, isso é bonito demais. Prosseguindo para o alvo, o que é necessário para sermos vitoriosos? Não apenas reconhecermos nossas limitações. Amados irmãos, eu confesso que eu odeio correr. Correr não é um esporte para mim. Eu acho tedioso, eu acho chato. E eu sei as minhas limitações e as minhas imperfeições diante de uma corrida. Eu prefiro 1.000.000 de vezes malhar ou treinar qualquer arte marcial, mas eu não gosto de correr. Não gosto de correr. Mas eu preciso, e é necessário também você reconhecer as suas limitações. Reconhecer que tipo de atleta você é, mas somente isso não é o bastante. Esquecer o passado e avançar para o que está adiante é a outra característica para que possamos correr a caminhada, a corrida da fé. O apóstolo Paulo diz no versículo 13 assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão. Meus amados irmãos, esquecendo e avançando. Repare nesses verbos, esquecendo e avançando, esquecendo e avançando. Como eu disse no início, o apóstolo Paulo está debruçando o seu coração diante de nós, ele está abrindo o seu coração, e o apóstolo Paulo diz que uma das maneiras para que sejamos vitoriosos na caminhada da fé é esquecer o passado, é deixar para trás o passado, porque o apóstolo Paulo também precisou deixar o seu passado para trás. Vocês lembram que o apóstolo Paulo era um homem zeloso na fé, perseguidor dos cristãos, participe de vários assassinatos de cristãos. Paulo também segurou a capa quando Estevão foi morto. Paulo também precisava esquecer o seu passado pecaminoso. Ele precisava esquecer quando encerrou em jaula, em prisões, os seus amigos cristãos. O apóstolo Paulo também estava diante de uma grande ofensa. As pessoas não aceitavam o seu apostolado. E haviam também muitos judaizantes na igreja de Filipos. O apóstolo Paulo então diz: eu preciso esquecer, eu preciso deixar para trás o meu passado, eu preciso entender que eu fui perdoado, eu sou um pecador, e eu preciso deixar para trás o meu passado. Quando a gente pensa em santidade, em resgate do Senhor, a gente primeiro pensa que a gente deveria primeiro esquecer o passado, para depois reconhecermos nossas limitações. É assim, por exemplo, que uma teologia coaching trabalha. Ele não vai convidá-lo a confessar os seus pecados, ele não vai convidá-lo a reconhecer as suas limitações, mas não. A teologia coaching vai enfatizar que você primeiro deve deixar tudo para trás e avançar em sucesso para aquilo que está diante de nós. O apóstolo Paulo está consciente dos seus pecados. E ele entende que ele precisa primeiro confessar e reconhecer que é limitado, para depois, assim, esquecer. Esquecer, porque se a gente não esquece, a gente deixa de avançar. Se a gente não deixa para trás as coisas, a gente deixa de avançar. Quantos irmãos amáveis, gentis, homens de boa fé, generosos, que caminhavam conosco,
na casa de Deus. Eram a nossa alegria. Quando os víamos, dávamos glória a Deus. Mas esses irmãos caíram. Quantos irmãos amáveis, bondosos, estão fora da igreja porque não deixaram seus passados para trás. O passado tem um poder destrutivo. Se o apóstolo Paulo, que estava reflexivo sobre o fim e a brevidade da sua vida, disse a nós que deveríamos esquecer o nosso passado, meus amados irmãos, eu clamo a vocês, não subestimem tal conselho. Deixem para trás aquilo que deve ficar para trás. Há muitas igrejas que vivem de nostalgias. Quando éramos grandes. Quando lotávamos nossos templos. Quando fazíamos isso ou fazíamos aquilo. Eu mesmo sou pego nessas nostalgias. Eu lembro, quando eu orava 12 horas por dia. Quando eu lia a Bíblia 3 vezes por ano. E nos desanima. Esse é um sentimento que não me faz avançar, mas retroceder. Meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês, vocês devem perdoar. E muitas vezes, perdoar é esquecer. Perdoar é esquecer. É deixar para trás, é deixar aquilo para lá. Quando o passado toma a maior parte dos nossos dias, do nosso tempo, da nossa mente, a gente não consegue avançar. Nossa mente é paralisada. Nós nos tornamos escravos do passado, escravos dos pecados. Meus amados irmãos, se o Senhor Jesus Cristo, que sendo puro e jamais tendo pecado, se entregou naquela cruz por amor a você e por amor a mim, e seus pecados foram perdoados, não torne atrás mais. Jesus te libertou. Não há mais escravidão no passado. Se Jesus Cristo te perdoou, você não tem motivos para viver na escravidão do pecado. Mergulhe nas águas do perdão, nas águas da misericórdia de Deus. Ele quer te perdoar, Ele quer te abraçar e Ele está disposto a consolar o teu coração. Jesus Cristo, mais do que ninguém sabe o quanto você é pecador. Ele recebeu no seu próprio corpo o peso do seu pecado. Mas Jesus Cristo também sabe, mais do que você, o quanto você é vencedor, porque a vitória, Ele mesmo, o próprio Jesus, garantiu naquela cruz. Jesus venceu para que você andasse em vitória, em nome de Jesus. Jesus venceu para que você andasse em triunfo, em nome de Jesus. Jesus venceu e atravessou a morte e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus Cristo está hoje reinando no seu trono de glória. E eu quero dizer a vocês, Jesus reina. Jesus reina. Ele está reinando hoje. E se Jesus Cristo, que atravessou a morte, carregou os seus pecados naquela cruz, disse que você está perdoado, acredite, tome para si esta verdade. Você foi lavado pelo sangue precioso do Cordeiro naquele Calvário. É coisa de liberal dizer que nós não somos alvos como a neve. A igreja sempre cantou: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Esta é a realidade dos filhos de Deus. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, alvos mais que a neve. Meus amados irmãos, peça forças para perdoar e pedir perdão, para esquecer tudo que paralisa, envergonha, e corra desesperadamente para os braços de Jesus Cristo. Lembre-se das palavras do Senhor, descritas no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 4. Com laços de amor
e de carinho. Eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu sei bem o que é isso, pegar uma criança no colo. Como quem pega, eu me inclinei e lhes dei de comer, assim diz o Senhor. Somente quando superarmos as forças malignas do passado, estaremos prontos para desfrutar das bênçãos reservadas no futuro. O Senhor deseja que você floresça, meu amado irmão. Que você floresça, minha amada irmã. Que você floresça. Saiba que Deus a ama. Saiba que Deus o ama. Ele deseja que você floresça nessa terra. E para que a gente possa florescer, a gente precisa deixar lá no passado as coisas que devem ficar lá do passado. Hoje é um dia para começarmos a esquecer o passado, olharmos para frente com fé e determinação e nos lançarmos nos braços do nosso Salvador. Hoje é um dia. Esqueça o seu passado. Mergulhe nas águas, como aquele jovem surdo. As águas, o rio de Deus está passando. Mergulhe e desfrute essa curta vida que você tem aqui, porque eu os garanto, é curta a vida. A vida passa diante dos nossos olhos, rapidamente. Meu filho, que acabou de nascer, já tem 3 meses, e o menino já é outro. Eu não reconheço mais. O menino que nasceu já é outro. Todos os dias Deus me mostra que a vida é passageira e curta demais. Deixe no passado as coisas do passado e mergulhe no rio do amor de Deus. Existe um rio que flui do trono de Deus. E é um rio que tem cura para as nações. Mergulhe e se enxague nesse rio. Amados irmãos, num calor escaldante, num calor fervoroso, num calor talvez parecido com o do Rio de Janeiro, nós não louvaremos ao Senhor se diante da cachoeira apenas a contemplarmos. Nós louvaremos ao Senhor e engrandeceremos o seu nome se olharmos para aquela cachoeira e mergulharmos e sentirmos as águas refrescantes. É para este rio, é para esta cachoeira que o Senhor te chama hoje. Mergulhe no rio do amor de Deus. Em terceiro lugar, prosseguir e perseverar para o alvo a fim de ser premiado. Por fim, na corrida cristã, o que é mais necessário para sermos vitoriosos? Prosseguir, amados irmãos. O apóstolo Paulo disse no versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Coisa linda. Tendo superado o passado, tendo reconhecido as suas limitações, Paulo destaca a necessidade de lutar incessantemente em direção ao objetivo, representando a busca contínua de entender o significado de conhecer a Cristo. Meus amados irmãos, se vocês desejam conhecer a Cristo, vocês devem trabalhar para isso. Vocês já perceberam que se deixar a vida nos levar, a vida nos levará, e a vida passará muito rápida diante de nós. Mas se vocês perseverarem e continuarem a buscar a face de Cristo, mergulharão no seu rio de amor. É por isso que aquele jovem surdo é um herói para nós, porque ele não ouviu as palavras negativas. O surdo não ouviu as palavras que o desencorajavam a pular. Ele simplesmente pulou e teve que nadar muito para encontrar a jovem Júlia no meio daquele rio, no meio da enxurrada. Para conhecer a Cristo é preciso nadar, e nadar muito. Muitos cristãos entram na corrida sem saber correr. Mas fiquem calmos, Deus os ensinará a correr. Muitos cristãos mergulham no mar, mesmo sem saber nadar. Mas fiquem calmos, Deus os ensinará a nadar. Muitos pulam do barco no meio de uma tempestade,
Mas fiquem calmos, Jesus os guiará por cima das águas. Nós somos chamados a perseverar, a termos atitude, sim, a buscarmos ao Senhor, a labutarmos. Por isso, irmão, isto inclui em orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, e o segredo é tão simples, óbvio, milenar, mas a gente vive falhando nele. Ler a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Ler a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser. Eu ouvia isso na minha igreja presbiteriana 13 de maio em Aracaju e ficava pensando, é assim então que eu vou crescer em estatura assim. Eu tenho 1,84 m, então eu fiquei convicto que eu iria crescer se lesse a Bíblia e fizesse orações. Meus amados irmãos, até criança sabe o segredo de crescermos, para crescermos, que é ler a Bíblia e fazer orações. A gente precisa labutar. É tão simples, mas o diabo sabe da simplicidade da devoção. Ele sabe qual é o horário que mais te afeta durante o dia. O seu telefone não descansará até você desistir da leitura bíblica. As pessoas não pararão de chamá-lo até você desistir da oração. E aí você começa a desistir da oração um dia. No outro também desiste. E no outro também desiste. E a chama vai esfriando. E o coração vai ficando frio. Sabe, eu não sei se o reverendo Roster passa por isso, mas todas as vezes que eu ouço alguém dizer a mim, Paulo, eu não aguento mais. Eu estou cansado. Eu não aguento mais, eu não sinto mais nada da casa de Deus. A pergunta que eu sempre faço é, você deixou de orar? Deixou de ler a Bíblia? Ou as duas coisas? É batata. Geralmente a pessoa deixou de fazer tudo isso. E é tão simples, até as nossas crianças sabem. Daqui a pouco um Pedrinho vai poder dar aula na escola bíblica dominical por saber disso. Ler a Bíblia e fazer oração. É preciso, meus amados, perseverar. Alcançar o alvo é a alegria do salvo. Não é bonito isso? Alcançar o alvo é a alegria do salvo. Cristo é o caminho e Cristo também é o prêmio. Aleluia. É bom demais. A igreja, meus amados irmãos, é um negócio tão próspero. É um empreendimento tão maravilhoso. Que a nossa missão nesta terra é fazer com que Deus não diga para as pessoas no final de tudo, apartai-vos de mim, malditos. Nós tentamos e lutamos para evangelizar, para pregar as boas novas, para que no fim, pecadores, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, ouçam Jesus dizer, vinde bendito do meu Pai, entra aqui, porque eu os preparei o gozo eterno. A gente foi chamado para que eles ouçam essas palavras, as palavras de Jesus, os convidando a entrar para a sua morada eterna. A gente precisa ser insistente e não preguiçoso, e continuarmos a pregar o santo evangelho. Eu não tenho dúvida, é o evangelho de Deus que é o poder para convencer os pecadores dos seus maus caminhos. Que alegria será estar ali, do lado do Emi, meu amigo, meu irmão, que a gente já passou muita coisa junto, e ouvir de Deus o chamar, Emi, vem, Emi, entra aqui para o gozo eterno. Vem, amado de minha alma, foste fiel no pouco, e no muito o acrescentarei. Que alegria, amados irmãos, a igreja de Jesus, esta que reina através de Jesus Cristo, esta igreja, ela tem sede, fome por almas. Não só precisamos aprender a orar, a ler a palavra, mas precisamos também a pregar.
a pregar a palavra de Deus, o santo evangelho de Deus, que convence os pecadores dos seus pecados. A gente não pode desistir. Quando a gente investigou a carta aos Filipos, a gente descobriu, eu disse a vocês, que a cada 3 versículos, o apóstolo Paulo fala de Jesus Cristo em pelo menos um. Como é a sua vida? É assim que têm sido as suas palavras? A cada 3 palavras, uma é Jesus Cristo? A igreja de Filipos era tão esperançosa pela volta de Jesus, porque eles tinham acabado de ver um homem ser ascendido aos céus e ressuscitado e reinado à destra de Deus Pai. Eram desejosos, proclamadores do evangelho, mas meus amados irmãos, se você não acredita na mensagem, você não pode ser um mensageiro. Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? Então você deve ser o mensageiro. Se você crê na mensagem, você deve ser o mensageiro. A gente precisa perseverar e trabalhar para que novos irmãos na fé, convertidos, venham a florescer aqui em nossa igreja, aqui nas igrejas de São Paulo, aqui nas igrejas brasileiras. Quem sabe Deus não está te chamando para o ministério. Você aí que está nos ouvindo. Quem sabe Deus não está te chamando para pregar aquela vizinha. Quem sabe Deus não deseja que você substitua o sentimento de rancor, vingança, mágoa e ódio por aquela pessoa do passado, pelo sentimento da evangelização. Meus amados, quando o bichinho da evangelização nos pica, a gente vira evangelizador. É impressionante. A gente passa a falar de Jesus em todo tempo, em todo momento, em toda hora. Por fim, quando meu pai, vítima de um câncer cerebral, estágio nível 4, conheceu a Jesus Cristo, disse meu pai que conheceu Jesus Cristo pessoalmente. E eu não passei mais a desconfiar disso, porque ele viveu conforme a visão dele, logo após. Quando meu pai conheceu a Jesus Cristo, de cada 10 palavras eu posso lhes assegurar, uma era Jesus Cristo. Meu pai ficou um evangelizador incansável. Eu ia para a farmácia e meu pai falava de Jesus. Então, às vezes, uma compra de um Tilenol levava horas. Quando eu saía do carro, a fim de encontrá-lo na farmácia, meu pai estava falando de Jesus para a farmacêutica, para a vendedora. Pasmem vocês, meu pai viveu 50 anos da sua vida sem não gostar do evangelho, mas depois do encontro com Jesus, passou a se tornar um missionário. A minha casa recebeu por 2 vezes 2 bases missionárias da Jocum. Jovens de todos os cantos do mundo, lá na minha casa. E meu pai passou a usar sua cicatriz enorme da cirurgia como ponte para o evangelho. Ele andava com aquela cicatriz à mostra e todo mundo que olhava, e ele percebia, ele dizia assim, grande, né? É, isso aqui foi uma cirurgia, mas Jesus me salvou. Isso aqui, ó, foi uma cirurgia de tumor, mas Jesus me salvou. Ele lançava a dúvida, a curiosidade. Então a pessoa dizia assim, que história é essa de Jesus te salvou? Me conta mais sobre isso. Era a oportunidade perfeita para o seu Rogério apresentar o evangelho de Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa a vocês, para acabar. Deus está usando nossas feridas para que ele possa ser apresentado ao mundo. Deus está usando as suas feridas para que você possa apresentá-lo ao mundo. Deus está usando suas cicatrizes para que você o apresente ao mundo. Deus usa as minhas feridas para que eu o apresente ao mundo. Jesus quer se revelar através da sua incapacidade, da sua limitação. Jesus está fazendo grandes coisas através de homens que reconhecem a sua pequenez diante do mundo e diante de Deus. Deus quer usar suas feridas
para que as suas feridas apontem para Cristo. É assim que Ele quer se revelar ao mundo. A igreja tem muitas feridas. Eu disse constantemente, durante todo o sermão, que a igreja é forte, mas a igreja também tem suas feridas. A igreja na terra, atualmente a igreja, é uma igreja imperfeita. Ela não é, de fato, uma igreja perfeita, mas as feridas da igreja estão expondo quem Jesus Cristo é. Amados irmãos, há poucos tempo atrás, estivemos aqui na Unida, a Cracolândia, em nossa porta. E eu fui o alvo do terror que era a Cracolândia na porta, porque eu passava a fim de evangelizar e via a Unida aqui fechada. Mal sabia que havia um trabalho conciso e complexo sendo feito através dessa igreja. Eu não sabia, mas então eu tive uma curiosidade. Ah, santa curiosidade. Eu quero conhecer a Unida. Eu quero conhecer essa igreja. Será que estão fazendo alguma coisa? Será que não estão? Olha a fraqueza da Unida aí. Foi então que eu vim. E aqui no primeiro culto eu já me apaixonei, no segundo culto eu já estava sendo recebido como membro praticamente. É assim que Deus quer usar. Ele quer usar as nossas feridas para que pessoas sejam atraídas para a sua igreja, para a casa de Deus. Por fim, através da inspiração das palavras do apóstolo Paulo, somos desafiados a, primeiro, reconhecer nossas imperfeições e incapacidades, deixando para trás qualquer orgulho em nossas próprias realizações e buscando constantemente a perfeição em Cristo. Segundo, esquecer o passado, superando as lembranças que podem nos paralisar ou inflar o nosso orgulho e avançar com fé e determinação em direção a um relacionamento mais profundo com Cristo. Mergulhe nas águas do rio de Deus. Terceiro, prosseguir e perseverar na corrida da fé, mantendo os nossos olhos fixos no alvo, que é o conhecimento pleno de Cristo. E lembrando que Ele é o próprio Supremo que Deus tem para nós. Em resumo, somos chamados a uma jornada de fé que envolve deixar para trás o passado, manter os nossos olhos firmemente em Jesus Cristo e prosseguir com zelo em direção à meta da nossa fé, que é a plenitude do conhecimento de Jesus. Queridos irmãos, no fim da minha vida, eu desejo, ansiosamente e fervorosamente, fechar os meus olhos aqui e abrir e encontrar não meu Pai, mas Jesus Cristo. Conhecer Jesus como eu sou conhecido, este é o alvo da minha vida, é o alvo da minha fé. Eu desejo sim perguntar, como é que foi ser Rogério aqui enquanto eu não estava aqui? Mas eu desejo conversar com Jesus, há tantas questões. E se o seu desejo, ou se você desejou, se você perdeu o desejo de encontrar com Jesus Cristo, se arrependa agora, se arrependa dos seus pecados, reconheça que a sua agenda não tem nada a ver com esse encontro. Reconheça que você perdeu o desejo de encontrar com o seu amado. Volte, peça perdão ao Senhor, reconheça suas limitações, esqueça o passado e avance para o amado de nossas almas. A igreja é poderosa, é forte, é imperfeita, mas sobretudo ela está caminhando para o encontro triunfal, onde o noivo a encontrará, a enxugará de todas as lágrimas, retirará toda a tristeza, todo o luto, toda a dor. Essa igreja é triunfante, porque Jesus Cristo antes triunfou. E agora sim, ela se casará com o seu amado. Você e eu faz parte disso. Você se casará com Jesus Cristo. Você é de Jesus e Jesus é teu. Eu sou de Jesus e Jesus é meu. E eu anseio encontrar e olhar nos olhos de Jesus, o amado da nossa alma. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, Deus glorioso, o teu nome que é exaltado sobre todo o povo, Pai. O seu nome que é exaltado entre as nações. O teu nome é poderoso e santo, Pai. Jesus Cristo, tu és bom, Pai.
E o Senhor derramou a sua graça sobre nós. Pai amado, o Senhor, Pai amado, se derramou por nós, o Senhor se sacrificou para que nós fôssemos alcançados pela graça, Pai. E na graça não tem poder, é verdade, você tem o poder. É o Senhor que tem poder sobre nossas vidas. O seu poder é gracioso, as suas mãos são graciosas, Pai. Nós louvamos o teu nome, Pai, porque fomos acolhidos e adotados no meio dessa santa igreja, Pai amado. O Senhor nos resgatou e nós louvamos o teu nome, Pai. Queremos viver uma vida em triunfo, Pai, uma vida vitoriosa, porque o Senhor conquistou naquela cruz a vitória, Pai amado. Nós nos casamos contigo, Pai, e não queremos viver uma vida de solteiros, uma vida boêmia, Pai, mas queremos viver uma vida de casados, Pai, porque casamos, Senhor Deus, porque o Senhor casou conosco, Pai. Pai amado, tem misericórdia de nós, de nossas imperfeições e limitações, Pai, mas nós te pedimos e clamamos que as nossas feridas, Pai amado, que das nossas feridas, Pai amado, saia poder para curar. Que das nossas feridas, Senhor Deus, saia o poder do Evangelho, Senhor Deus, que convence os pecados, Pai amado, que através de nós, Senhor Deus, o Senhor fale, o Senhor nos use, o Senhor nos guie, Pai amado, e o Senhor nos dê as palavras certas, Pai amado, para que, mesmo diante das imperfeições, nós reflitamos o Teu amor e a Tua graça sobre este mundo tenebroso. Ilumina, Senhor Deus, nossos corações e as nossas mentes, Pai, ser exaltado e continua a nos santificar, Pai. Aumenta a fome, a sede e o desejo de ver o Teu nome exaltado sobre todos os povos, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.